Você já se deparou com um cidadão canhoteiro te chamando de reacionário absolutamente do nada? Basta você se declarar conservador ou defender um argumento conservador, ou simplesmente não apoiar as ideias malucas, tortas de algum esquerdista, que a enxurrada de nomenclaturas e rótulos odiosos vem por aí. E um deles com certeza será te chamar de reacionário. Normalmente, o cidadão não faz a mínima noção da diferença gritante entre os conceitos de reacionário e conservador. Aliás, eu já vou começar dando uma dica para você. Pede para o infeliz que te chamar disso conceituar o que é ser reacionário. Só aí o camarada já vai dar aquela gaguejada e vai começar a dar definições circulares, e a partir daí, meu irmão, é ladeira abaixo. Você já vai conseguir expor toda a canalice dele. Mas vamos para o vídeo, que é o que interessa, porque eu vou te mostrar quais são as diferenças entre esses conceitos. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, deixa a tua curtida para ajudar a gente, porque a gente precisa muito da sua ajuda para alcançar o máximo de gente possível. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que nós devemos falar é que esse termo não deve ser utilizado para rotular uma ideologia, ou seja, um conjunto de doutrinas que cria uma agenda, um conjunto de ideias que criam um conteúdo material de pautas políticas. Não, não é isso. Esses termos, nessa comparação desse vídeo, refletem um posicionamento de prática política, o que é diferente. Porque é possível sim você ter uma posição reacionária sendo de esquerda. Sim, meu amigo, é possível. O reacionário diz respeito não ao fato de você defender o conteúdo em si de uma ideologia. O conteúdo pode variar, tanto para a esquerda quanto para a direita. Pode ser um conteúdo progressista, esquerdista, ou um conteúdo conservador, um conteúdo liberal econômico. Pode variar. Primeiro, eu considero esse vídeo aqui um spin-off dessa série de vídeos aqui em cima, sobre o conservadorismo. Inclusive, esse é o último episódio que eu não consegui impulsionar, porque, segundo o Google, ele fala sobre assuntos políticos que estão restritos no Brasil. Enfim. O conservador ele defende que reformas sejam feitas na sociedade justamente para preservá-la. Os usos consagrados, a prudência e a valorização das preconcepções são os filtros do conservador para encarar um problema na hora de solucioná-lo. Seja promovendo uma reforma com mudanças pontuais, justamente para preservar a sociedade, seja mantendo a situação atual do jeito que está, porque não quer abraçar qualquer ideia abstrata, não testada, justamente por temer as suas consequências ao fazer essa mudança, que pode piorar muito a sociedade, o estado social, comparado com a questão original, né? Então é preferível permanecer com um mal menor do que uma alteração que piorará o quadro geral da sociedade. Ou até mesmo valorizando e analisando pontualmente um ou outro ponto da história que deu certo ou que deu errado, para se prevenir acerca de uma mudança ou para buscar algo que possa ser utilizado em uma eventual solução. Bem, trocado em miúdos, é isso, é um cara que reconhece os problemas da sociedade, mas na hora de resolver, não resolve de qualquer jeito. Ele chega e fala, ó, calma. Alguns escritores conservadores famosos são Edmund Burke, o pai do conservadorismo, Alexis de Tocqueville, Benjamin Disraeli, John Adams, o presidente dos Estados Unidos, Michael Oakeshott, Russell Kirk e Roger Scruton. Talvez eu coloque nesse balaio aí o Jordan Peterson. O revolucionário é diametralmente o oposto do conservador. Enquanto o conservador defende mudanças graduais para que as consequências da mudança não façam com que a sociedade entre em colapso, o revolucionário está pouco se lixando para o que vai acontecer como reação pela sua ação. O revolucionário quer uma ruptura completa com a realidade vigente. Se existe um problema e dizem que tem uma teoria abstrata, nunca testada, que vai resolver esse problema, ele não teme as consequências. Se dentro da cabeça dele aquilo resolver, ou criar uma narrativa que conceda uma subversão do poder vigente, ele vai fazer. Se aquilo der uma ponta de esperança para ele, que ele vai aumentar o seu poder, com certeza ele vai se aproveitar disso, assim como ocorreu na Revolução Francesa.
Então, eles apoiam a desconstrução do homem, a desconstrução da fé, a desconstrução da sociedade, a desconstrução do sistema econômico, do conceito de propriedade privada e por aí vai. Tudo para eles é uma eterna desconstrução. E um conservador vendo isso fala que não é desconstrução, é basicamente uma destruição. Bem, mas deu para ver que eu não vou muito com a cara desse tipo de gente, né? Mas não é nada pessoal. Ou talvez seja. Autores que podemos classificar como revolucionários são Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, o seu lacaio Engels, Trotsky, Paulo Freire, Max Horkheimer, Theodor Adorno e etc. Mas então, o que é um reacionário? Em uma simplificação, reacionário é um saudosista, é alguém que idealiza como necessário a volta para um cenário do passado. Para ele não tem nada mais sublime e ideal para a vida em sociedade do que algo que já passou e foi superado por algumas circunstâncias da sociedade ou mudado por um governo posterior. Manja aquele tiozinho do churrasco que fala, pô, bom mesmo era na época do regime militar. Ou, ano passado, quando um militante falava, lembra na época do presidente onde o pobre comia picanha e andava de avião? Deveríamos voltar para aquela época. Então sim, existe reacionário de esquerda. O termo reacionário vem do francês réactionnaire. Sim, estou voando no meu francês. E emergiu mais ou menos esse termo na época da Revolução Francesa, para denotar aqueles que desejavam desfazer todo o projeto da Assembleia Nacional Constituinte e restaurar a maioria daquilo que foi destruído e devolver o poder absoluto da França ao rei Luís XVI. Dois dos maiores autores reacionários são José-Marie Maistre e Luís de Bonald. Vamos ao exemplo. Na Revolução Francesa, no fim do século XVIII, onde se instituiu a Assembleia Nacional Constituinte da França e a primeira Constituição de lá, as coisas estavam um pouco indecisas. O rei não tinha mais o seu poder absoluto. A Bastilha tinha caído e o poder emanava da então Assembleia Nacional. Os conservadores girondinos queriam uma monarquia constitucional, ou seja, algo próximo do que aconteceu no Reino Unido um século antes, uma reforma resolvendo os problemas estruturais que causaram a insatisfação do Terceiro Estado. Algo sugerido por Edmund Burke em seu livro Reflexões sobre a Revolução na França. Já os jacobinos, os radicais revolucionários, queriam sangue. Eles queriam que toda a história monárquica da França fosse apagada de forma absoluta, que o rei fosse guilhotinado e que o país se tornasse uma república. E os reacionários, o que eles queriam? Os reacionários gostariam que fosse ignorado todos os problemas do Terceiro Estado e simplesmente devolvessem todo o poder absoluto ao rei como era antes. Luís de Bonald, por exemplo, disse sobre o espírito revolucionário que depôs o poder absoluto do rei, que onde todos os homens querem dominar com vontades iguais e forças desiguais, é necessário que um único homem domine ou todos se destruam. Entenderam? Muitos tentam colocar reacionarismo e conservadorismo no mesmo balaio. Quem faz isso ou é burro ou ignorante. Ou burro e ignorante, ou extremamente desonesto. Ou burro, ignorante e desonesto. Fica a critério de vocês. Ter uma posição reacionária, de acordo com a literatura, não é incomum e pode atingir, enquanto posicionamento político, tanto a direita quanto a esquerda. O conteúdo desse posicionamento é que varia. O rapaz canhotinha com boné vermelhinho, que ano passado saiu para votar no Dilma, falando que em 2006 ele comia picanha voando de TAM por aí, e que nós deveríamos voltar para aquela época, preenche os mesmos requisitos objetivos da literatura que conceitua o reacionarismo que uma senhora do Zap que pedia a volta do sistema político anterior a 1985 no Brasil em seu cartaz em determinada manifestação. Conceitualmente é a mesma coisa, mas o discurso de rótulo odioso esquerdista tenta botar na direita a pecha de reacionário.
Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido a diferença e que a partir de agora consigam combater as falácias com um pouquinho mais de propriedade. E principalmente, ao ver alguém falando esse tipo de chorume, tenha certeza de que quem tenta botar os termos conservador e reacionário na mesma sacola ou é desonesto ou limitado, beleza? E se vocês gostaram do conteúdo, por favor, encaminha para o seu amiguinho, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e se inscreve caso você não seja inscrito, por favor. Vamos fazer esse espaço conservador crescer e alcançar o maior número de pessoas possível, beleza? Eu agradeço demais a sua atenção e desejo que Deus te abençoe, um grande abraço e até breve.